Então, quando eu comecei, né, quando a gente começou a estudar a parte dos selos, e toda a última semana, né, eu vou confessar aos irmãos que eu pensava, a princípio, que era o anticristo. Né, e tem muitos irmãos que acham também que é o anticristo. Mas, conforme a gente vai esquadrinhando os selos, a gente vai trabalhando nas trombetas e toda a edificação do Império da Besta e o Ministério das Testemunhas, vai perdendo um pouco de sentido isso. Porque o anticristo, ele não sai vencendo para vencer. Na verdade, ele entra na última semana, ele já entra perdendo nesse confronto, nesse embate com Deus. Ele sempre entrou perdendo e vai perder, e vai ser derrotado até o final. Porque desde o princípio da última semana até o final dela, existe uma briga entre a luz e as trevas. As testemunhas, elas estão ali participando da última semana de Daniel, tornando a edificação do 8º Império uma coisa mais difícil, mais penosa, mas ele vai conseguir edificar. Mas se ele edificasse em pleno vapor, irmãos, não ia ter a última semana de Daniel, não ia sobrar nada. Entende? Então, Deus ele vem minando, ele vem batendo nos povos, nas nações, por causa da pregação do evangelho, que sempre, em toda a história da humanidade, ela nunca foi aceita. Há poucos que ouviram e tiveram os ouvidos para ouvir e aceitaram. Por isso, tanta guerra, tanta fome, tanta miséria. Por isso, esses cavalos estão cavalgando durante a terra, desde a época de Adão. Entende? Desde Adão, esse cavalo branco ele vem sendo anunciado. Adão anunciava o evangelho. Ele contava para os seus filhos, para a sua descendência, a respeito do Éden, a respeito do pecado que eles cometeram. Ou seja, Adão foi o primeiro Cristo. Né? Ele foi o primeiro. E Cristo foi o último. Então, ele era um anunciador do evangelho. E você viu, desde a entrada do pecado e da desobediência, o que aconteceu. Óbvio que no início não tinha povos, línguas e nações, mas foi crescendo aquilo ali. Eles foram se multiplicando pela terra. E, consequentemente, começou realmente os cavalos a cavalgarem sobre a terra, e os impérios, as nações começaram a ser trabalhadas por esses cavalos. Você vê Nimrod, começa Nimrod, a descendência de Noé ali, o império de Nimrod crescendo. Então você já vê ali que começou realmente a cavalgar pela terra esses cavalos. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso e ver Apocalipse no final, quando Cristo vem no cavalo branco, aí ele vem vencendo para vencer mesmo, você vê que faz muito mais sentido. E você vê que o cavalo branco ele tem umas peculiaridades. Ele tem um arco na mão, e a flecha não está no arco, a flecha foi lançada. Aí você vê a ação das duas testemunhas, o arco é Judá e as flechas Efraim, as duas testemunhas trabalhando juntas, porque o arco sem a flecha não funciona e a flecha sem o arco também não funciona. Então você vê ali o mover das duas testemunhas sendo lançada pelo cavalo branco nas nações, nas terras, e o ministério das testemunhas começando a acontecer na última semana. Isso. O que está nesse livro? Esse livro é a última semana de Daniel, é o Apocalipse, irmãos. Está escrito o Apocalipse ali. Esse selo, Daniel, ele não entendeu e falou, mas quando que vai acontecer essas coisas? Aí Deus fala, vai Daniel, isso está selado e encerrado por o tempo do fim. É um livro que não era para ser aberto agora, mas Cristo veio e abriu esse livro. E aí esses selos foram desatados, e dentro desses selos está a história do Apocalipse, a revelação de tudo que os profetas falou em mistério, e agora está sendo revelado, porque Deus passou para o seu filho, deu nas mãos do seu filho esse livro, e ele desatou os selos, jogou luz sobre o Apocalipse, sobre os profetas, a lei, os profetas e os salmos. E interessante quando você trouxe que os 4 cavalos eles são enviados por Deus, né? Não somente o cavalo branco, mas os outros também. E a gente já fez essa conexão dos quatro seres viventes que estão contados junto ao altar. E quando a gente vai lá para Ezequiel 1, a gente vê aquela roda, né? Até comentei isso no último podcast, que aquela roda vão para os 4 cantos, aonde o Espírito quer que elas vão, entende? Elas fazem cumprir essa vontade. E isso a gente conecta com as duas testemunhas. Esse último versículo, esse versículo que você citou, mas que você leu na live, eu até faço questão de ler aqui, que está em Zacarias 9, no versículo 13. Porque para mim curvei Judá
como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei em Sião como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então a gente vê que eles saem como flechas. E interessante é que não tem como a gente desconectar os selos das trombetas. Não tem como. Porque tem gente que diz, não, mas olha só, depois do 7º selo é que vai ser abertas as trombetas. Mas não. É uma ampliação, tá? Porque assim, as trombetas é uma outra... Deus está mostrando pra gente um outro panorama dos selos. Então é como se fosse assim, olha, vou te mostrar aqui o selamento, mas agora as trombetas vai revelar coisa um pouco mais profunda do que irá acontecer de fato. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Meu irmão Ricardo, o que o irmão pode trazer sobre isso para nós? Maravilha. Bom, o 2º cavalo, eu percebo assim como uma consequência daquilo que aconteceu depois da abertura do 1º selo. O 1º selo, ele está apontando para o ministério das 2 testemunhas, e as 2 testemunhas elas vão percorrer a terra para anunciar a palavra, o evangelho da paz, o evangelho eterno, a sã doutrina, e infelizmente muitos vão resistir, não vão aceitar, muitos vão se rebelar inclusive e confrontar as 2 testemunhas. E tá aí a importância de ter esse posicionamento que o Senhor requer das 2 testemunhas, um posicionamento, um revestimento, uma entrega, uma renúncia total de toda a sua vida a serviço do reino. Então eu percebo isso quando o pastor Pedro estava falando aí, né? Comecei a meditar acerca da menorá, que nós tratamos aqui nos capítulos 2, capítulo 3, e nós enxergamos na menorá as 2 testemunhas, Esmirna de um lado e Filadélfia de outro. Aí eu percebo o que o Senhor requer e exige de cada um de nós como testemunhas. Quando nós olhamos para a menorá, nós enxergamos aqui, né, na sua estrutura, 9 amêndoas de um lado, 9 amêndoas de outro lado, e a gente consegue conectar, porque a vara de amendoeira que Jeremias segurou, lá em Jeremias 1, né, o Senhor diz, eu velo em cumprir com a minha palavra, né? E o Senhor, cumprindo a sua palavra através das 2 testemunhas, que tem uma estrutura de revestimento, tanto dos 9 dons espirituais, de um lado da menorá, como também dos 9 virtudes do fruto do Espírito. Então é um revestimento espiritual que as 2 testemunhas vão ter nos últimos dias. E aí eu vejo aqui e percebo essas 4 amêndoas da haste central também fazendo uma associação, né, dos 4 querubins que estão diante do trono de Deus. Por quê? Porque nos querubins que sustentam, né, que estão ao redor do trono, né, eles apontam para o agir de Deus através dos 4 seres viventes que vão chamar os 4 cavalos. E aí eu percebo, né, que esse acendimento da menorá, como está na tradição judaica, ele começa o acendimento na haste central, o Espírito do Senhor, que está lá em Isaías 11:2. E aí o acendimento começa na primeira semana, no início da primeira semana, usando as 2 testemunhas, proclamando esse evangelho eterno. E por conta dessa resistência, né, virão as consequências. E a gente consegue conectar que o Senhor está agindo também nesse cavalo vermelho com Zacarias 1, por exemplo. Zacarias 1 tem lá a menção do anjo do Senhor que estava entre as murtas, e ele estava sentado, estava sobre o cavalo vermelho. E aí eles perguntaram para este anjo do Senhor, né? Perguntaram para ele assim, quando é que vai acontecer essas coisas, né?
e com grande zelo estou zelando por Jerusalém, e com grandíssima ira estou irado contra as nações, em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Então, a gente percebe que os 4 seres viventes estão conectados com os 4 cavalos, e os 4 cavalos são os 4 ventos do céu, e são os 4 espíritos que vão agitar o grande mar, e o grande mar, povos, línguas e nações. É um trabalhar do Senhor nesta primeira metade da semana. É uma triagem, né? A gente percebe dessa maneira, porque com a aprovação do fogo, com o anunciar da palavra de Deus, e muitos vão resistir, virão essas consequências, mas é necessário que haja essas consequências, para que encontre no coração de cada um o arrependimento. Então, essas consequências são necessárias. E a primeira consequência do cavalo vermelho, né, aponta para a morte. Então, são sinais que virão, por isso que nós precisamos associar com as trombetas, porque as trombetas anunciam, né, esses flagelos, e são flagelos para provocar no coração do homem o lugar de arrependimento. É isso. É para uns arrependimento e para outros guerra. Exato, juízo. Guerra, né? Muitas nações vão se arrepender, vão ouvir as testemunhas e vão começar a se arrepender, né? Mas outras pessoas, outros povos, línguas e nações não vão se arrepender. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo bem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Daí, irmão Pedro. Pô, tem as implicações espirituais, né? Sim. Sobre esse texto. E tem a coisa literal, né? Você vê aí que Deus está sendo zeloso com o alimento, porque tem que sobrar alguma coisa na terra para ele poder prover para o pessoal que está fugindo, né? Tem que ter. Mas para quem não creu na palavra das 2 testemunhas, a comida e a bebida você viu que vai ficar caro, né? Vai ficar difícil. Vai ficar pesado. O denário era um mês de trabalho, né? Se eu não me engano, 1 ano de trabalho, não me lembro agora, um dia de trabalho. Um dia. Era um dia de trabalho. Você trabalhar um dia inteiro para você ter um prato de comida. Imagina a situação de calamidade que vai ser quando isso acontecer. Sabe? Não tem como os homens, as nações, os povos que não têm o Espírito de Deus e que não tem como não se indignar, irmão. Se não estiver entendendo o tempo que está vivendo e as coisas que estão sendo faladas na última semana, o cara vai se indignar mesmo. Ele vai querer sair matando os outros pela rua, porque, irmãos, você pode faltar tudo na sua vida, mas se faltar comida, irmão, faltar bebida, o homem se transforma. É a famosa zoomorfização. Você vira animal, irmão. Animal. Quando você chega no extremo da fome, quando você vê seus filhos passando fome, quando você não entende o que está acontecendo na última semana, você sai disposto a matar para trazer comida para dentro de casa. E é o que vai acontecer na última semana, na primeira metade da última semana. Então você vê, Deus está falando desse cavalo, né? Aí você vê já o cavalo preto, o preto fala de fome, e aí conecta com Zacarias 6. Você vê lá os cavalos pretos, mas ali são exércitos, né, também, agitando os mares. E aí foi o que eu estava falando com o Wagner antes. Foi com o Wagner ou com o Ricardo? Eu não me lembro agora. Acho que com os dois. Antes da gente começar a live. O que acontece? Esses cavalos, irmãos, quando você olha para Zacarias e entende o tempo da profecia, o tempo que Zacarias profetizou, Zacarias ele estava falando para o povo que estava acabando de sair do cativeiro babilônico. Judá estava voltando, né? O povo judeu estava voltando para Jerusalém, liberto do cativeiro babilônico, voltando para edificar o templo, para edificar os muros da cidade, aquilo tudo que a gente sabe que está escrito em Esdras e Neemias. Era o período da edificação da casa de Deus. Deus estava libertando o seu povo para edificar a sua casa, construir a sua casa novamente em Jerusalém. E Zacarias está profetizando nesse tempo. Mas quando você olha Zacarias profetizando nesse tempo, falando desses cavalos,
que está agitando as terras, quando você olha para Daniel 7 começa a falar daquelas 4 feras. Se lembra? Do leão, do leopardo, do urso. Você lembra dessas feras? Então, os mares são agitados antes, e aí começam a aparecer essas feras, que a gente sabe muito bem, quando conecta com o Apocalipse 13, se eu não me engano, ou 17, que aquela besta que João viu era semelhante ao leopardo com pé de urso e boca de leão. Você vê que a conexão daquilo ali, de Apocalipse, com Daniel 7, e o que está acontecendo antes dessas feras se levantarem, que tem a aparência desses animais, os mares estavam sendo agitados. E aí você vê o Império Babilônico caindo e entrando no Medo-Persa. Depois do Medo-Persa caindo, entrando no grego. Depois caindo no grego, entrando no romano. E daí, caindo no romano, vai entrar a 7ª cabeça da besta, que é a última semana de Daniel. Então você vê tudo acontecendo novamente. Os animais os cavalos sendo agitados, Zacarias profetizando e não sendo ouvido, Esdras e Neemias, as 2 testemunhas, construindo o templo, a casa de Deus, em meio a tempos muito difíceis, de calamidades. Exatamente tudo acontecendo na última semana de novo. Os cavalos sendo soltos, os impérios mudando de mão, a 7ª cabeça passando para o 8º rei. Tudo isso num período em que as 2 testemunhas estão edificando a casa do Senhor. É a plenitude dos tempos ali. E aí, no final de tudo, você vê a casa de Deus sendo edificada novamente, com aquele templo de Ezequiel, com Jesus voltando e o reino milenar sendo estabelecido. De novo, irmãos, você está vendo que é um decalque do tempo que estava acontecendo aquela profecia lá, falando de Zacarias e Daniel, voltando ali para a última semana, de novo, acontecendo novamente, os cavalos sendo soltos, é exatamente a mesma coisa. Amém. Eu fiz uma conexão aqui com uma fala de Jesus lá, uma das parábolas do bom semeador. Vocês lembram? E eu não vou trazer todas as citações aqui, mas a partir do versículo 18, tá? Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, outro a 60, outro a 100 por 1. Então, olha só a comparação que a gente faz com essa balança, porque tu está vendo uma balança ali. Uhum. Então, olha o que Jesus está dizendo, no caso, olha que o que João está ouvindo aqui nesse segundo selo, né? 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiqueis o azeite e o vinho, deixa lá. Por quê? Porque a gente está vendo uma balança antes. E eu consegui fazer uma conexão com Joel 2, para a gente tratar um pouco desse vinho e desse cereal aqui, né? Joel 2, no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. E respondeu-lhe e lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Olha só. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá. Não temas, ó terra, e regozija-se e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O versículo 23 diz assim: Alegra-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então é uma balança. A gente está vendo aqui praticamente a fome chegando, né? De um lado, e por outro lado Deus sustentando a sua igreja. E a gente consegue comparar aí com essas últimas chuvas que estão chegando também, e a própria igreja que estará sendo protegida no deserto. Irmão Wagner. Acerca do cavalo preto, até comentei com os irmãos um pouco antes da live. Eu estava voltando do trabalho e dentro do ônibus tive uma percepção muito forte no meu espírito para que possamos enxergar a vida de Elias durante a profecia dos 3 anos e meio sem chuva. E alguns fatos ocorreram aqui
que me chamaram muita atenção e até compartilhei com os irmãos, fiquei maravilhado. Então, nós sabemos que Elias profetizou que não chovesse por 3 anos e meio. Tiago 5,17 diz isso. E ele falou aqui, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Pronto, as 2 testemunhas vão ter poder para fechar os céus para que não chova por 3 anos e meio. O que acontece com Elias nesse período dos 3 anos e meio? Veio a palavra do Senhor dizendo, verso 2 de 1 Reis 17. Retira daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Olha o verso 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ou seja, as 2 testemunhas da primeira metade da última semana será também sustentada miraculosamente por Deus, porque nessa profecia de 3 anos e meio aqui, na primeira metade da última semana, nós vemos Elias, o Espírito que estará na igreja também no tempo do fim. Ele também bebeu águas da torrente e corvos o sustentaram. E mais para frente, Deus pediu para ele que ele fosse para a viúva de Serepta. E ali, elas tinham um pouquinho só de azeite e de farinha por causa da grande fome que estava na terra. O Senhor Jesus falou em Lucas 4,25 que Elias foi enviado num período de muita fome. Então, 3 anos e meio sem chuva vai gerar o quê? Cavalo preto, fome na terra. E ele foi para a viúva de Serepta, a viúva o hospedou, deu pão para comer, o bolo, na verdade, né? A farinha, e deu também bebida para ele. E, ao mesmo tempo, o Espírito me fez conectar com as nações que vão ser julgadas no tribunal de Cristo, que vão adentrar o milênio. Por quê? Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava estrangeiro e me hospedaste. E Elias era estrangeiro para ela. E ela hospedou Elias. E ela era estrangeira com relação à nação de Israel. Então podemos associar que ela será parte da nação que vai entrar no milênio, sem ser nova criatura. Então ela deu de comer, hospedou Elias. E olha que interessante. Milagre aconteceu na vida dela, através da profecia de Elias. Não vai faltar nada para você. De fato, não faltou. E mais para frente, o filho dela vem a óbito. O que ela pede? Para o profeta ressuscitar seu filho. E Elias orou por 3 vezes e Deus atendeu as orações de Elias e ressuscitou o filho dela. Isso me diz também que as 2 testemunhas não vai só enviar juízo. Ela também vai promover curas, milagres extraordinários para aqueles que derem atenção e se arrependerem com a pregação das testemunhas. A porta da graça, da igreja, o selamento está feito, conforme está escrito em Apocalipse 7, antes do toque das trombetas, o selamento da igreja acaba no início da semana. Então, os povos, as pessoas que derem atenção para a pregação de arrependimento das 2 testemunhas, elas serão poupadas, cuidadas por Deus, para que possam adentrar o milênio e serem protegidos. Então, eu consigo ver também milagres que a igreja vai também fazer em benefício dessas nações. Aí depois, um pouco antes de terminar a profecia dos 3 anos e meio sem chuva, tem o episódio dos 450 profetas de Baal. E o que acontece? Elias mata todos eles. E aí é exatamente o que está escrito em Apocalipse 11:5. Quem quiser fazer mal, é necessário que seja morto. E o interessante é que é no final dos 3 anos e meio que acontece isso. Um pouco mais para frente, as chuvas vêm e acaba a profecia da primeira semana, dos 3 anos e meio sem chuva. Aí logo depois desses 3 anos e meio, Acabe, no verso 19, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Então o espírito do anticristo tomou Jezabel e ela perseguiu e ameaçou Elias. E o que Elias fez? Na segunda metade da última semana, fugiu para a caverna para não ver a morte. Então Elias representa a parte da igreja que não vai ver a morte. E ali ela será protegida ali. E depois, na força daquela comida e bebida sobrenatural, porque no deserto não vai ter shopping, não vai ter mercado para comprar. Então ali Deus vai sustentar como sustentou o povo no Egito. E com a força daquela comida ele vai até o fim da sua jornada. E depois, o que acontece com Elias? Ele é arrebatado numa carruagem de fogo, não até o céu, o terceiro céu, mas até o céu,
fazendo uma associação para a igreja que será arrebatada até os ares para o encontro com o Senhor. Então, esse desfecho, o que acontece com Elias na primeira metade, é algo maravilhoso. Outra coisa interessante que Deus falou comigo, que as nações que vão adentrar o milênio, elas não vão sustentar, ajudar a igreja com pão, bebida, com hospedagem, com vestes, na segunda metade. Porque para ter esse suprimento, ela vai ter que comprar e vender. Mas na segunda metade, só vai comprar e vender quem tiver a marca. Então elas vão ajudar exatamente na primeira metade da última semana, representada pela viúva de Serepta, né? Então ela vai ser conduzida depois para o deserto junto com a igreja, e lá Deus vai sustentar miraculosamente até a questão do arrebatamento. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo amarelo, que na verdade é verde, né? Isso. Olhei e eis um cavalo verde, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Tem que trazer alguma coisa aí sobre esse... Eu quero... Ver a cor do cavalo, né? A cor do cavalo é verde. Qual é a cor da bandeira do Islã, hein? Pois triste, né? Aí você vê agora que Deus está levantando esse cavalo, né, para anunciar o que vem pela frente. Aí o que vem pela frente? Perseguição do povo de Deus. A partir desse cavalo começa. Aí ele vem com espada, fome. Por que vem com fome? Porque aqueles que não ouvirem o cavalo verde, não botarem a marca da besta, não botarem a marca que leva para o seu nome, vão passar fome mesmo. Mortandade, porque ele vai perseguir para matar, por meio de feras da terra. Entende? Feras da terra. Aí eu fiquei olhando, pô, que feras seriam essas? Tem a coisa literal e tem a coisa espiritual, né? Tem a coisa literal e a coisa espiritual. Quem é que vai dar? Quem é que vai fazer a imagem? Quem vai mandar fazer a imagem da besta, que da voz dessa imagem vai dar o direito de matar? Quem é que vai mandar fazer? A besta da terra. Ou não é? A fera da terra, a besta do sul, o falso profeta. Não é ele que manda fazer a imagem, dessa imagem que recebe fôlego de vida, que saia o direito de matar, a ordem para matar ou não matar? Tu tá entendendo o que tá por trás disso aqui? Cara, isso me veio na cabeça agora, lendo esse texto. Você acabou de ler, eu meditei nesse texto aqui. Eu nunca tinha lido dessa forma. Mas quando você vê que ele dá por meio das feras da terra, você vê que existem falsos profetas que vêm da terra. É a besta da terra. E é a besta da terra que manda fazer uma imagem que lembra a besta do mar. E essa imagem recebe um fôlego de vida e até tem poder, voz, para mandar controlar quem morre e quem não morre. Tá vendo aí? Por trás desse cavalo verde? É isso aí. Interessante, é isso aí. Eu posso só falar algo bem rápido? Que eu associei aqui por que o Senhor colocou em ordem os quatro seres viventes? Tinha um propósito. Então eu comecei a meditar nisso. O primeiro, ele era o rosto de leão. Então por isso que ele anuncia o primeiro selo e com rugido ele chama as duas testemunhas. E aí vem o novilho, depois o rosto de homem. E aí, o quarto animal, na sequência de Apocalipse 4, verso 7, tem a aparência de uma águia voando. E isso aponta para o quarto selo, né, onde nesse período, que aponta na metade da semana, é o período onde vai encerrar o ministério das duas testemunhas, é o momento do Senhor levar o teu povo com asas de águia para o deserto. Então eu consegui fazer essa conexão aí. E a gente olhou que são duas asas da grande águia? Por que Deus estaria dando essa informação? Duas asas da grande águia. Será que ninguém sabe que a águia tem duas grandes asas? Por que ele estaria falando duas? Né? Por quê? Exatamente. Então é isso, sabe? O Senhor já planejando, né? E nós percebemos aqui que toda palavra, mesmo que ela seja sutil aqui, ela tem uma mensagem profunda para nos ensinar. É um guia, é um manual de sobrevivência, é um manual
né, para que possamos aí usar nos últimos dias, e muitos vão acompanhar as duas testemunhas, né? As duas testemunhas apontam também para aqueles sábios que ensinarão a muitos, e por conta disso, muitos serão, né, alcançados com misericórdia com a palavra de sabedoria da boca deles. Então, essa questão da águia voando, apontando para o Senhor, conduzindo o teu povo para o deserto, é muito importante. E nós estamos tratando aqui, irmãos, da questão da primeira metade da semana. Isso aponta para o avivamento, a realidade do último e grande avivamento. Então, para muitos isso parece estranho, mas é a realidade, é a obra do Senhor nos últimos dias. Amém. Amém. Irmão Wagner, quer trazer alguma coisa? Só para completar, acerca desse quarto selo, desse cavalo verde, está dizendo aqui que ele será chamado Morte e o Hades o seguia. Isso diz também que ele vai matar as testemunhas, a parte das testemunhas que não vai para o deserto, irmão Ricardo. A parte que vai morrer. Isso. Tanto que no verso 9, no quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra. Então, de fato, Deus dando vitória para as testemunhas. Por que vitória para as testemunhas? Porque em Apocalipse 12 e 11 está escrito lá: eles o venceram pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro, e mesmo em face da morte não amaram suas próprias vidas. Então, eles venceram. E está conectado com o cavalo branco. Eles foram vitoriosos para vencer, porque é Jesus Cristo enviando as suas testemunhas, vitoriosas e para vencer. Amém. É exatamente isso. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 9, João vai falar, né? É realmente uma situação semelhante a essa. Olha, eu estava na ilha de Pátimo, onde eu fui levado por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E toda vez que o Apocalipse quer mostrar algo relacionado à morte dos santos, sempre vai estar trabalhando com a palavra testemunho, né? Eles sustentaram o testemunho, por isso morreram, ou venceram a besta por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. Então, esses dois elementos, testemunho e palavra de Deus, eles estão contidos lá nos evangelhos, nas cartas paulinas, você vai encontrar muito isso, né? Testemunho de Jesus, quem tem a fé em Jesus, quem guarda os mandamentos, quem obedece os mandamentos. Então o Apocalipse quer nos mostrar, ele não quer esconder, ele quer nos mostrar de que esse grupo de pessoas que morreram, que estão debaixo do altar clamando, essas pessoas sustentaram um testemunho. E o testemunho está relacionado com a palavra de Deus, de pessoas que estão ligadas a Jesus Cristo. Então não tem como você desmembrar. Olha, a igreja tem o testemunho de Jesus, a igreja é santa, a igreja é fiel, a igreja obedece a Jesus. Só que na grande tribulação a igreja não pode estar dando testemunho de Jesus, porque a igreja não está mais aqui. Então, infelizmente, nós temos sim uma multidão esmagadora de irmãos ainda que tem esse pensamento, essa tendência em crer, né? Inclusive, né, no livro do Apocalipse, eles vão pular uma parte do livro, né? Chega no capítulo 4, eles vão direto lá para o 19, né? Porque do 4 até o 19 não aparece a palavra igreja, né? Mas aparece a palavra santos, né? É importante destacar a palavra santos, porque lá no livro de Daniel é falado, né, que os santos do Altíssimo estavam sendo prejudicados, magoados, sofrendo na mão da besta, até que veio o ancião de dia e faz justiça aos santos do Altíssimo. A mesma expressão que o livro do Apocalipse vai mostrar em vários momentos, que os santos que tem o testemunho de Jesus, é os santos que guardam os mandamentos, são os santos que têm a fé em Jesus e são firmes, né? São perseverantes. Então, esses pontos, né, que não é destacado, sempre quando a gente vê as pessoas, né, falar do livro do Apocalipse, falar da visão, quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo no geral, tá, queridos? As pessoas olham, né, e falam, nossa, a besta, né, o anticristo, aquelas coisas todas, né, está fazendo dano na terra, né?
tá prejudicando aquele pessoal que ficou na grande tribulação. Mas eles não conseguem, na maioria das vezes, não conseguem se ver, né, nessa situação. Então, assim, já estou finalizando a minha fala como introdução. Então, dentro desse capítulo 6, versículo 9, eu quero ler, o irmão ainda não leu, né? Mas eu acredito que o irmão leu, né? Uhum. Apocalipse 6, 9, né? Uhum. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, eles têm um testemunho, eles sustentavam um testemunho. Só que, quando a gente olha principalmente lá no capítulo 11 de Apocalipse, Deus dá poder para as duas testemunhas, eles vão profetizar por 1260 dias, né? Vai fazer sinais e prodígios, vão fazer várias coisas na terra. E quando as duas, estou só parafraseando, tá? Quando as duas testemunhas terminarem o trabalho, o testemunho que elas devem dar, a besta que sobe do abismo se levanta, né? E as vence. Ou seja, uma pergunta agora que eu vou colocar aqui, né? Pro público aí, né? Se a besta vai se levantar para fazer guerra contra as duas testemunhas, né? Se a gente for visualizar como Moisés e Elias, ou como Moisés e Enoque, eu não sei qual, como se fosse duas pessoas, por que ao decorrer do livro do Apocalipse, quando vai destrinchar, vai esmiuçar em detalhes esses eventos, por que o livro não fala, olha, aquelas duas pessoas, né, estão sofrendo na mão, essas duas pessoas sustentaram, que nem a gente leu aqui, ó, essas pessoas que estão mortas debaixo do altar sustentaram o testemunho de Jesus. Aquelas duas testemunhas de Apocalipse 11 sustentaram a palavra, tiveram um testemunho, né? Então a gente não vai conseguir enxergar, ler no livro, na sequência, essa expressão, como sendo assim, só duas pessoas, né? A mesma coisa eu digo lá no livro de Daniel. Você não vai encontrar duas pessoas sofrendo na mão da besta lá. Lá tem uma besta com 10 chifres, né? Uhum. 10 chifres e persegue os santos. No livro do Apocalipse ela tem 10 chifres, só que ela tem 7 cabeças, né? É a única diferença. É porque passou o tempo. Mas é o mesmo animal, é a mesma situação, né? Então, finalizando mesmo agora aqui minha fala, eu só quis fazer esse contraste, essas comparações, e antes da gente adentrar mais profundamente aí nos pontos, né? É que não existe explicações, nem nos profetas, nem no Apocalipse, como sendo só duas pessoas fazendo sinais na terra e a besta pelejando contra duas pessoas. Sempre você vai ter um grupo de pessoas, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. Amém? Amém, meu irmão. Muito bem colocado. Meu irmão Ricardo, o que traz para nós aí? Vamos lá. Interessante, né? As almas que clamavam debaixo do altar, nós precisamos ter o entendimento do santuário, ter o entendimento do tabernáculo, que o Senhor, né, colocou, instituiu para Moisés, e Moisés, né, instruiu todo o povo acerca do tabernáculo. Então, no final da live, eu acho que dá para colocar um link aí a respeito da imagem que nós trabalhamos. Nós íamos compartilhar aqui na live, mas eu creio que depois da live, eu acho que dá para colocar alguns links, e aí nós vamos compartilhar a imagem com os irmãos que estão assistindo. Então, o tabernáculo é muito importante para termos esse entendimento de que altar ele está sendo tratado aqui na abertura do quinto selo. A palavra altar no grego aqui é tusiasteron. E esse altar é o altar de sacrifício lá do átrio do tabernáculo. Então, nós precisamos ter esse entendimento que o átrio, onde ali estão os elementos de bronze, os elementos feitos, no caso do altar de sacrifício, com madeira de acácia revestida de bronze, apontando para o átrio, e o átrio ele vai tipificar nessa visão do tabernáculo celestial a região terrena, o nosso ambiente terreno.
Por isso que as almas clamavam debaixo do altar. E debaixo da terra nós temos uma região no qual no Antigo Testamento é chamado de Sheol e no Novo Testamento, no grego, é chamado de Hades. Então nós precisamos ter esse entendimento do altar, que não é o mesmo altar de ouro que se encontra no lugar santo, que mais para frente nós vamos tratar isso no Apocalipse, se Deus quiser. Não é o altar de ouro, não é o altar de incenso, é o altar de bronze que aponta para a terra. E essas almas que clamam debaixo do altar, debaixo da terra, apontam para a região do mundo dos mortos. Nós chamamos de Sheol, também nós chamamos de Hades. Essas almas dos mártires, por que mártires? Porque eles sustentaram durante as suas vidas a palavra de Deus através do seu testemunho. E a palavra testemunha aqui, no grego, é martúria. Martúria, ele é derivado de martus, e martus, do grego, ele significa testemunhas. Por isso que o Senhor vai esclarecer no próprio livro de Apocalipse que teriam que concluir o número dos conservos, daqueles que teriam que morrer por testemunho. Ou seja, ainda haviam testemunhas que deveriam ser mortas pela causa do Evangelho para se ajuntar a essas almas que já clamavam nesta região do mundo dos mortos. E conservo na palavra que em grego é sundoulos, ou seja, pessoas que exercem o mesmo ministério. Por isso que testemunho aponta para testemunhas. Se nós analisarmos mais a fundo no livro de Apocalipse, nós vamos perceber que o anjo vai falar com João, quando João, no capítulo 19 e também no capítulo 22, João ele se ajoelha para adorar o anjo. E o anjo ele vai repreender João falando: olha, não se faz assim, pois eu sou conservo de ti. Ou seja, o anjo, que significa mensageiro, estava mostrando para João: João, eu sou mensageiro, igual você, que também é mensageiro do Evangelho. Não faça isso, adore a Deus. Então nós precisamos entender esses detalhes para chegarmos aí do que significa essas palavras mencionadas, principalmente aqui na abertura do quinto selo. Amém, exatamente. Olhei e eis um grande tremor na terra, né? Essa parte do sexto selo, né? Gente, antes de começar a falar ali sobre sinais, o irmão deixou claro ali que Mateus 24 fala sobre os sinais da vinda que antecedem a vinda de Jesus, né? Os discípulos perguntaram: quais são os sinais da tua vinda? Jesus fala de muitas coisas, mas os sinais que ele diz assim, ó, isso aqui é a última gota, é o que vai acontecer. São esses sinais, no sol, na lua, nas estrelas, no mar e tudo mais. Antes de falar de algumas coisas, eu queria só comentar aqui, ó, que existe um sinal que ele antecede o sol e a lua, que é o tremor na terra. Ou, como algumas bíblias diz, ela fala sobre um grande terremoto. E eu separei aqui alguns textos, porque a gente vai perceber algo que eu acho interessante, irmãos. Que essa questão de tremor ou terremoto é algo que sempre aconteceu quando houve uma manifestação de Deus. Um exemplo que a gente tem é justamente lá no Monte Sinai, no Êxodo, quando Deus desce no Êxodo no terceiro dia. Olha aqui a tipificação, né? A Bíblia diz que quando Moisés faz uma aliança, no terceiro dia Deus ele vai selar essa aliança e ele vai descer no Monte Sinai. É uma figura que aponta para a segunda vinda de Cristo também. No início do terceiro dia, nós vamos ver a glória de Deus descendo. E quando Deus desce no Monte Sinai, nós vemos que há muitas coisas. Há ali fumega, Deus manifesta a sua presença, há uma glória e há tremor de terra. E muitas pessoas ficam apavoradas com a presença de Deus. Literalmente, essa palavra, eles ficam amedrontados com a presença de Deus. Para muitas pessoas que não estavam preparadas, aquela visão foi terrível. O autor de Hebreus diz que foi terrível, ao ponto de muitas pessoas se assustarem.
Só que isso é interessante porque a gente vai ver lá na frente que vai voltar a acontecer no tempo do fim. A manifestação da presença de Deus é gloriosa para quem está preparado, para quem o aguarda. Mas para quem estiver despreparado, vai ser algo terrível, ao ponto de muitas pessoas se assustarem, não quererem ficar perto. E lá em Moisés aconteceu uma coisa tremenda. A Bíblia diz que o monte tremia. Você vê que quando Jesus vem, Jesus, ele, no dia que ele vai ser crucificado, a Bíblia diz que o céu escureceu e houve um grande terremoto. No dia que Jesus ressuscita, a Bíblia diz que houve outro grande terremoto. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, irmãos, aqui a gente falou da primeira, quando Jesus vier na sua segunda vinda, a Bíblia declara que haverá um grande terremoto como nunca houve e nunca mais haverá. Então nós vemos que existe uma certa manifestação da presença de Deus que ela justamente vai tratar dessa questão. Um terremoto que precede a vinda do Senhor, ou que pelo menos acompanha a chegada da manifestação dele. Quando a gente fala da sexta trombeta, talvez uma das coisas que os irmãos, do sexto selo, eu diria aqui, ó, no sexto selo existe aquilo que a gente chama de um terremoto. Eu até escrevi aqui, ó, um terremoto acontecendo. Que esse terremoto ele aparece várias vezes no livro do Apocalipse. Só que esse terremoto ele vai aparecer em alguns lugares. Olha só que interessante. Ele vai aparecer aqui no capítulo em que as duas testemunhas elas estão ressuscitando. Quando as duas testemunhas ressuscitam, a Bíblia diz que há um grande terremoto. Logo em seguida, a gente lê no capítulo 11 que há o toque da sétima trombeta e aparece a Arca da Aliança. Quando diz que isso acontece, diz que houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, de novo, né? Se vocês continuarem lendo, esse terremoto aparece, se eu não me engano, entre 7 a 8 vezes no Apocalipse. Lá na sétima taça, de novo, vocês vão ver o relato de um grande terremoto. Por que eu quis mostrar isso? Porque a gente vai ver que esse terremoto é o mesmo que está acontecendo quando as duas testemunhas ressuscitam, porque as duas testemunhas são uma figura da igreja ressuscitando no fim. É o mesmo terremoto que acontece no toque da sétima trombeta, quando o céu se abre e se vê a Arca da Aliança, que é um símbolo do trono de Deus. E é o mesmo terremoto que acontece na sétima taça. Por quê? Porque eles estão todos alinhados. Então, o que eu quis mostrar para os irmãos com essas imagens? Que quando a gente olha para... a gente vai ver que existem vários sinais precedendo a vinda de Jesus, né? E a vinda do Senhor, ela é tão tremenda que ela é como foi lá no Monte Sinai, quando eu comecei a falar aqui. A vinda do Senhor, ela é em chamas, ela é em nuvens e colunas de fogo. Vai haver relâmpagos, vozes e trovões. Para quem aguarda a vinda do Senhor, João, ele vai falar bem assim, ó, o apóstolo João nas suas epístolas, ele diz assim, ó, que aquele que está aperfeiçoado no amor, ele diz não tem medo, porque no amor, o amor ele tira todo medo, não tem medo. E ele diz que nós devemos estar aperfeiçoado no amor para que quando ele se manifestar a gente não se envergonhe, a gente não se afaste. Sabe, por que eu falo isso, irmãos? Porque a vinda do Senhor, ela é um evento glorioso para a igreja, para quem está preparado, para quem está desperto, mas para a maioria daqueles que são ímpios e daqueles que um dia sendo igreja, mas estão dormindo, são nécios, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia, como a gente vai ler daqui a pouco, onde as pessoas vão ter tanto medo que elas vão se esconder nas cavernas, que elas vão gritar, escondendo-nos da face daquele que está sentado no trono. Por que todas as coisas estão escurecendo? Por que toda a natureza está nesta situação, irmãos? A Bíblia diz assim que a mesma natureza, lá na queda, na queda do homem, no princípio, ela foi afetada. E existe um detalhe, eu separei os textos aqui, mas agora eu já passei eles para baixo, aonde mostra que Deus ele vai desembainhar a sua espada e ele vai começar o juízo pelas regiões celestiais. Isso porque a Bíblia vai mostrar que existem principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E, então você vê que tanto as regiões celestiais serão afetadas como a terra. Há um juízo acontecendo.
E aí nós vamos ver uma questão de que mesmo a própria natureza, ela aguarda a redenção dos filhos de Deus, e ela também precisa ser redimida. Então você vê que muitas coisas elas vão sofrer também um juízo da parte de Deus. Quando a gente fala do sol, da lua e das estrelas, a Bíblia diz que ali no sexto selo, que o sol ele ficou negro como quem coloca um silício negro, né? Isso era uma espécie de um saco preto feito com pelos de cabra. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou botar um saco, eu vou cobrir para que ele não dê a sua claridade. A lua tornando-se vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu. Aqui existe uma questão polêmica até bem interessante, né, se são meteoritos ou se são estrelas mesmo, por causa da sua dimensão, mas é uma questão para a gente tratar quando tiver mais tempo, né? Mas o que eu quero falar sobre isso? Por que tudo isso está acontecendo? Para que naquele dia, existe até os profetas falando sobre isso, eu tinha separado aqui, diz que naquele dia será dia de negridão, dia de trevas, e naquele dia só o Senhor será exaltado. Por que o texto está falando que só o Senhor será exaltado? E por que a Bíblia diz que a vinda do Senhor ela será um evento visível que todas as nações verão? Porque aquele dia vai estar tão escuro, o sol não deu a sua luz, a lua está vermelha, as estrelas que brilham no céu estão se foram. Aí, quando você tem esse cenário de escuridão, tudo escuro, você consegue compreender a mensagem de Jesus em Mateus 24, quando ele diz que a vinda dele é como um relâmpago, que se mostra, né? Que se mostra. Por que se mostra? Porque quando o relâmpago ele dá o seu clarão no meio de uma noite densa, o que aparece? É só o relâmpago que brilha. A vinda do Senhor, a Bíblia diz assim, que ele virá na glória do seu Pai junto com os anjos. Quando a Bíblia diz que as nações verão Jesus vindo em glória, a palavra glória é resplandecer. Cristo vai resplandecer e a vinda dele será visível porque ele vai resplandecer em meio à escuridão, porque todos os outros luminares escureceram. É como se chegasse a hora do show e apaga-se as luzes para o palco se abrir e a vinda do Senhor acontecer, entenderam? Então, quando a gente fala assim, ó, eu só quis fazer esse adendo porque quando a gente vê lá Jesus falando que ele vai vir como um relâmpago que se mostra, ele está falando de algo que vai ser visível, que ele vai resplandecer a sua glória, todo mundo vai poder ver, tá? Então, eu só quis fazer esse adendo para falar sobre essa parte que passou. Aí, nós vamos para uma segunda parte também que passou e eu quero falar sobre ela, eu tô aqui há dias sem falar, eu preciso pôr para fora, né? Amém. Que assim, ó, irmãos, quando a gente olha para essa segunda questão agora, que é as estrelas caem do céu sobre a terra como figos lançados da figueira, quando ele é abalado por um forte vento. Nós temos toda essa questão dos frutos de verão, muito legal, muito importante. Até a gente poderia citar até Cantares aqui, que tem uma passagem muito interessante, acho que é Cantares 2, né? Mas o que eu quero citar aqui? Que essa passagem que João cita, falando sobre as estrelas caindo do céu, como se fosse uma figueira sacudida, essa passagem é a mesma que está lá em Mateus 24, a parábola da figueira. Quando vocês virem a figueira florescendo, eis que está próximo o verão, né? O verão é um momento onde o sol brilha mais forte, onde a Bíblia diz que Cristo vai brilhar. Mas só que essa passagem, ela não é só conectada à parábola da figueira que Jesus falou ali como sinal da sua vinda, que muitos alegam que isso aponta para Israel florescendo em 1948, em 1964, ou 67, né? Enfim. 67. Isso aí, né? Não é só isso, tá? Embora sim, Israel é uma das figuras que aponta para Israel seja a figueira. Mas isso não está falando só de Israel, irmãos. Quando a Bíblia fala da parábola da figueira, você vê que aqui no Apocalipse, que é uma revelação dada por Jesus, a figueira que é as estrelas caindo do céu. Não está falando de Israel aqui. E se vocês olharem, esse texto ele vem muito antes das palavras de Jesus. Tudo que foi revelado em João no Apocalipse também está revelado nos profetas. Então basta você dar uma vasculhada e você vai achar diversos textos. Eu achei vários, mas eu quero citar um que eu acho que é chave. Isaías 34, o versículo 4 diz assim, ó:
as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército dos céus cairá como folhas secas da videira e da figueira. Isaías 34, versículo 4, ele está citando a mesma figura, que o céu, as estrelas estão caindo, e ele vai fazer uma conexão com a figueira e com a videira. Até teve o irmão que citou Lucas diz assim, na parábola da figueira, né, quando a figueira e todas as árvores, né? Então você vê que existe toda essa figura, tá? Então, eu só quis citar isso para mostrar que existe conexão com tudo que a gente está falando, tudo que foi profetizado, existe um link nos profetas que a gente poderia procurar com mais tempo, e a gente encontraria todas essas coisas, tá? Mas, sim, agora concluindo a minha fala, agora sim eu quero falar então sobre o que o irmão falou, que era o céu retirou-se como um livro enrolado, né? Então, agora, eu gastei tudo isso só para matar minha vontade de falar. Mas agora eu queria falar sobre isso, tá? Essa questão de o céu retirou-se como um livro que se enrola, ela... para vocês entenderem, para quem está nos acompanhando de casa, a Bíblia ela vai trazer uma figura como se Deus tivesse criado a terra e tivesse vestido a terra com firmamento, como se fosse roupas, como se fossem vestimentas. Essa é uma linguagem bíblica, né? Como se Deus estivesse estendido uma roupa, ou como se Deus estivesse estendido um rolo aberto. E a criação é como se fosse a história nesse rolo aberto. Beleza. São duas figuras diferentes, a história de um rolo aberto e a história de como se fossem roupas. Só que em toda a palavra, desde o Velho Testamento, você pode olhar na lei, nos salmos, nos profetas, e inclusive quando você vem no Testamento essas coisas são repetidas, Deus está anunciando que ele não só vai fazer novos céus e nova terra, vai fazer todas essas coisas, como ele está anunciando que ele vai trocar a roupagem dessa terra que a gente vive hoje. Então a gente vai encontrar lá nos... Eu vou citar Salmos, mas vocês vão ver que isso está no Velho e no Novo Testamento. Eu quero intercalar alguns textos. Aonde que você vê isso escrito, irmãos, que o céu se recolheu como um pergaminho? Salmos começa falando numa linguagem metafórica muito semelhante. Ele vai dizer assim, ó, Salmo 102, 25. No princípio, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, como roupa, tu a trocarás, e eles serão jogados fora. O que o salmista está dizendo? Que os céus ele envelhecerão e que o Senhor trocará eles como roupas. Entende? Então o que está acontecendo aqui no sexto selo? Deus está rompendo ele e Deus vai trocar, Deus vai fazer novos céus. Esses céus serão refeitos por ocasião da vinda do Senhor. O autor de Hebreus 1:10, ele vai citar esse mesmo salmo, ele vai citar a mesma coisa, vocês podem conferir em casa, né? Mas, deixa eu só achar aqui o texto, que eu acho que deve ser em Isaías, onde ele vai usar essa mesma figura. Isaías, ele está dizendo que Deus, ele vai trocar como um pergaminho. Aqui, Isaías 34:4, o texto que eu tinha lido primeiro, tá? Eu separei vários, porque tem várias vezes essa linguagem repetindo, mas eu vou citar um. Isaías 34:4 diz assim, ó, as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Olha só, e o exército dos céus cairá como folhas de uma videira e de uma figueira. Por que Isaías está usando essa figura? Eu citei a figura de uma roupa, como se o céu envelhecesse como uma roupa e ela vai ser trocada, mas tem essa figura do pergaminho. Quando você olha o pergaminho se enrolando, existem duas figuras. Aqui você começa a desenrolar ele de um lado. Lembra aquele rolo de pergaminho que os judeus carregam com a Torá, com a lei, enfim? É mais ou menos essa ideia. Só que aqui fala de um pergaminho como se esse pergaminho ele tivesse se rasgado ao meio e se enrolasse um para cada lado. Ambos os lados. Então, na vinda do Senhor, é isso que está acontecendo. É como se chegasse ao final de um ciclo, encerrou-se todas as profecias, né? É que nem Daniel lá fala, né, que no final dessas coisas cumprir-se-ão algumas maravilhas, né?
quando chegar o final das 70 semanas. É como se agora tivesse chegado ao final de um ciclo e cumpriu-se tudo. Aquele pergaminho se rasga no meio e agora a gente vai ver a descida. E é por isso que daqui a pouco, quando a gente for ler, dizendo assim, que as pessoas estão se escondendo nas cavernas, porque elas olham para cima e elas veem o trono de Deus e veem a ira do Cordeiro, as pessoas estão olhando para cima e estão vendo por quê? Porque os céus foram descortinados. Não existe mais nada tapando para que a gente deixe de ver o que está acima de nós. As pessoas vão ver os céus abertos e aí a glória de Deus se manifestando. E quando o céu se abre, na primeira vez o céu se abriu para Cristo subir, agora o céu se abre para ele voltar. Gente, isso é tremendo demais, tá? E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Meu irmão Wagner Nunes, o que você pode trazer para nós aí? Amém. É importante nós compreendermos que o livro selado de 7 selos, Jesus, a cada selo que ele vai abrindo, ele vai nos contando o que vai acontecer na última semana. Na verdade, o livro selado de 7 selos fala o que vai acontecer na última semana que vai anteceder a volta de Jesus. E, obviamente, falando também sobre a volta de Jesus. Recapitulando, o primeiro selo é Cristo enviando suas testemunhas, vitorioso para vencer. Depois, o segundo selo, que é o cavalo vermelho, tirar a paz da terra. Jesus disse que não veio trazer paz, mas sim espada. E no terceiro selo, fome. Tudo consequências da ação das 2 testemunhas. E depois, o quarto selo, que é verde, aí vem o anticristo, manifesta, mata as testemunhas. Quinto selo, o que acontece com as testemunhas. O sexto selo, os sinais da vinda de Jesus e, consequentemente, a vinda de Jesus. Então, nós precisamos compreender que o livro selado de 7 selos, ele não é um evento, as trombetas outro evento, as taças outro evento. São eventos paralelos. Então, quando é aberto quando é tocado as trombetas, podemos dizer assim, é o zoom do livro selado de 7 selos. E quando é aberta depois as 7 taças é o zoom da grande tribulação que vai acontecer com os marcados, referente às últimas 3 trombetas. Nós precisamos compreender esse detalhe que é muito importante. E quando houve um silêncio no céu, o pastor Pedro, eu assisti ontem e hoje, assisti umas 3 vezes um vídeo que ele deixou, que está no canal dele, Se você não pôde assistir, é só clicar lá, canal ID, Silêncio no Céu, se eu não me engano. Acho que esse é o título. Vamos deixar aqui embaixo também, irmão Wagner, depois. Isso. Os irmãos poderem assistir. Vai deixar aqui. Pode deixar, isso aí. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre o Silêncio no Céu. Ele foi o único que eu ouvi explicando, e foi uma explicação assim maravilhosa. A conexão que ele fez com as muralhas de Jericó, meus irmãos, foi tremendo. Amém. E exatamente, eu gostaria de ler com os irmãos esse evento. Para quem não sabe, Jericó tipifica o milênio. É o repouso sabático que nos resta. A terra prometida para a igreja é exatamente o milênio, a Jericó. Então nós precisamos conectar com os eventos que aconteceram nessa questão das muralhas. Antes deles cercarem as muralhas, foram enviados 2 espias, tipificando as 2 testemunhas. E pregou o evangelho para Raabe e toda a sua família. Raabe foi salva porque respondeu, e a sua família tipificam as nações que entrarão no milênio. E tendo esse entendimento, quando nós lemos aqui Josué, capítulo 6, vamos ler aqui a partir do verso 1, para compreendermos esse silêncio no céu. Esse silêncio tipifica o dia da expiação. Se nós conectarmos com Levíticos 23, se eu não me engano, é 23 ou 25, acho que é 23, lá fala sobre o dia da expiação, e nós vemos lá que nenhuma obra servil a igreja deve fazer, ou seja, haverá um determinado silêncio para a igreja, porque ali é um dia de preparação. E o que está acontecendo aqui antes das muralhas de Jericó caírem, é exatamente esse silêncio. Vamos ler? Capítulo 6 de Josué, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava.
Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Olha aí, o seu rei, anticristo, os seus valentes, os marcados. Nós vamos possuir a terra por herança. Vamos conectando. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, conectando com 6 dias de trabalho. Ou seja, um dia para o Senhor como 1000 anos como um dia. Então, 6.000 anos de trabalho para que no 7º milênio nós possuamos a terra por herança. Vamos conectando. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas. As 7 trombetas que os anjos recebem em Apocalipse, que mais para frente nós vamos meditar. De chifre de carneiro, ou seja, do jubileu, adiante da arca. No 7º dia, Deus concluirá a sua obra através de nós, conosco. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Vamos pular aqui para o verso 8, para ganharmos tempo. Depois os irmãos leem em casa o capítulo todo. Assim foi, verso 8, que como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram a tocar as trombetas. Olha aí, tudo conectado com as 7 trombetas de Apocalipse. E a arca da aliança do Senhor os seguia. A arca tipifica o trono de Deus. Quantos lembram que nós meditamos sobre os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que são literais, que apontam para a igreja. Nós estamos diante do trono do Senhor, em total comunhão, cheio do Espírito. Verso 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Agora, olha o detalhe no verso 10, conectando com o silêncio que lemos aqui de Apocalipse 8:1. Porém, ao povo ordenava Josué. Josué é uma tipificação de Cristo. Então, Cristo ordenando para nós, enviando as testemunhas, estando conosco, dizendo: não gritareis, olha o detalhe, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Houve um silêncio. Até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Então as conexões são tremendas com o dia da expiação. E o que vai suceder? Depois que Jesus Cristo sair do o nosso sumo sacerdote, sair do Santo dos Santos para expiar os nossos pecados, vai haver de fato o grito. E aí o Espírito me conectou aqui, me fez lembrar Apocalipse capítulo 11, verso 15, no soar da última trombeta. Olha só, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tomaremos posse da nossa Jericó.